Olá, pessoas! É um prazer e uma honra estar aqui novamente para conversarmos sobre temas que inspirem a nossa evolução, uma melhor qualidade de vida, mais alegria, felicidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre meditação. Como utilizar a meditação dirigindo o poder mental para a autorrealização. Importante entender um pouco sobre como funciona o psiquismo humano para entender o quanto a meditação pode alavancar a vida para um estado muito melhor. Eu sou Emerson Belo, educador, professor, psicólogo, especialista em autoconhecimento e evolução. A maioria das pessoas, mais de 70%, não se comandam tanto quanto pensam que se comandam. A maioria das pessoas perderam a condição de serem os senhores de si mesmos, as senhoras de si mesmas, e são determinadas por um psiquismo primitivo, pré-histórico, que aciona constantemente o sistema parasimpático, preparando o organismo para reagir em situações de medo, estresse, excitação, adequando o funcionamento de diversos sistemas internos para um elevado estado de prontidão, provocando uma vida estressante. Este processo ele ocorre motivado por primitivas pulsões inconscientes geradas pelas experiências de vida. E neste estado, o ser humano subutiliza sua capacidade de perceber a maior parte da realidade da vida que acontece a cada segundo. Vejam só, segundo a neurociência, o cérebro capta 400 bilhões de bytes de informações por segundo e nós conseguimos processar a nível de consciência apenas 2.000 bytes de informações. O que são 400 bilhões perto de 2.000? E este processo de adormecimento acontece cada vez mais intensamente nos dias de hoje, estimulados por fatores nutricionais, biológicos, psicológicos, desinformacionais, que afetam a saúde da mente, das emoções, do corpo e que afetam o desenvolvimento espiritual e o contato com Deus. Uma das soluções mais eficientes para estar acima das influências negativas do mundo é a prática de técnicas de meditação. A meditação é uma das práticas mais antigas de aperfeiçoamento humano que há milhares de anos é associada a uma vida de maior qualidade, saúde integral, contentamento, satisfação, felicidade. A prática de meditação, hoje em dia, tem o aval da ciência, que comprova sua eficiência para a saúde mental e emocional, para a saúde do corpo e tradições sapienciais ancestrais afirmam sua eficácia para o desenvolvimento espiritual. A meditação hoje é praticada em consultórios, em clínicas, em spas, em empresas, escolas, universidades. A meditação é praticada por famílias, por casais grávidos, para atrair mais energia positiva para a relação e para o bebê. Técnicas de meditação são utilizadas hoje para depressão, ansiedade, para dores. O que é meditação? Meditação em latim é meditare, que significa estar em seu centro,
voltar-se ou voltar-se para o centro. Existe também uma palavra do idioma Pali, que é a versão simplificada do sânscrito, que é o termo bhavana, que significa cultivar. E, para se ter uma mente estável e saudável, requer cuidado diário, cultivo. Assim como fazemos como um jardim, podemos cultivar uma mente estável e saudável, como fazemos com as flores. A meditação é uma técnica que, se praticada regularmente, leva à saúde integral, ou seja, à saúde física, mental, emocional e espiritual. Conforme as diferentes tradições ancestrais, a meditação é entendida como foco da mente num único objeto, ou a abertura da mente para o divino, ou mente vazia, ou estado de pensamento sustentado em ideias e símbolos virtuosos. Bem, mesmo que algumas definições sejam diferentes, todas apontam na direção do desenvolvimento interior, da ampliação da consciência e da percepção da verdadeira realidade. Vamos ver o que algumas universidades internacionais descobriram sobre a meditação através das suas pesquisas. A Universidade Americana de West Virginia, pesquisando a técnica de meditação conhecida como Kirtan Kriya, do Kundalini Yoga, a Universidade de West Virginia, com suas pesquisas, descobriu que esta prática de meditação produz uma alteração nos biomarcadores do envelhecimento celular e da doença de Alzheimer, isto em idosos, melhorando significativamente a memória, a cognição, o sono, o humor e a qualidade de vida. Uma outra universidade americana, a Universidade da Califórnia, descobriu nas suas pesquisas que durante a meditação a enzima telomerase, ligada ao sistema imunológico, tem sua ação intensificada, o que resulta o seguinte: quem medita tem suas defesas ampliadas e passa a lidar melhor com o estresse. A Universidade Americana Johns Hopkins, pesquisando a técnica de meditação conhecida como Mindfulness, afirma que a sua prática em 8 semanas reduz a ansiedade, a depressão, as dores, o estresse. Já na Inglaterra, a Universidade de Oxford comprova a eficácia da meditação no aumento do rendimento escolar. Temos notícias de prática de mindfulness na USP, em São Paulo, na URGS, aqui em Porto Alegre. A Universidade de Wisconsin estudaram o cérebro de Mathieu Ricard, de 78 anos, e descobriram que ele, através da prática da meditação, que ele produz um nível de ondas cerebrais sem precedentes na história da ciência. Ele é doutor em biologia molecular, monge budista no Nepal, assessor pessoal do Dalai Lama, e ele pratica regularmente técnicas de meditação. O homem mais velho do mundo, 123 anos, o monge hindu Swami Sivananda, atribui a sua longevidade saudável à prática do yoga e da meditação. Segundo a Bíblia, meditar é deixar o coração falar, ouvir o Espírito de Deus, escutar o Espírito de Deus falar as entranhas do nosso ser.
Neste momento de comunhão com Deus, é ativada nossa intuição espiritual e podemos perceber o recado de Deus a nos dar instrução, sabedoria de ação, segurança e paz. Eu aprendi, passando por várias tradições ancestrais, sapienciais ancestrais, que Deus nos escuta na oração, mas Ele nos responde na meditação. Então, para escutar a inspiração divina, é necessário ampliar a consciência, a sensibilidade. São efeitos que podem ser alcançados através da prática de meditação. Como falei antes, a meditação é uma técnica milenar de controle mental e emocional que ensina a treinar a focalização da atenção no presente, no positivo, naquilo que traz saúde e felicidade. Um dos objetos utilizados nas técnicas de meditação como foco de concentração mental são os mantras. Mantra significa man em sânscrito, mente, tra, libertação. Então, mantras são sons, palavras, são instrumentos para controlar, para conduzir a mente. O mantra é uma sílaba ou poema espiritual. O mantra é uma ideia virtuosa, é uma fórmula mística e ritual recitada ou cantada repetidamente. O mantra auxilia a manter a mente em silêncio, pois ela costuma vagar por vários temas. O mantra ativa qualidades divinas, abrindo a mente e o coração para planos superiores. Mantras são frases curtas, destinadas a gerar ondas de som que promovem a cura, a visão intuitiva, a criatividade, o crescimento espiritual. Ele é uma vibração sonora que exerce um efeito poderoso no corpo e na mente. Sua vibração provoca a limpeza de energias de baixa frequência. Um mantra pode ser emitido de diversas formas. As principais são a meditação tipo Kirtan, que é uma forma celebrativa de entoação do mantra que pode envolver a dança. E geralmente na meditação tipo Kirtan, o mantra é cantado. Um outro tipo de meditação é a meditação tipo Japa. São repetições contínuas e ininterruptas do mantra. Ele pode ser praticado como uma espécie de rosário de 108 contas, o Japa Mala. Japa em sânscrito significa sussurro. E tem o tipo de meditação manas, mente, que é a mentalização de um mantra. Existem 3 etapas para o desenvolvimento de uma meditação profunda. As palavras utilizadas para cada uma destas etapas são em sânscrito e são Pratyahara, Dharana e Dhyana. Pratyahara é abster-se da utilização dos sentidos para abstrair a mente do mundo fora de si. Dharana é a concentração num único objeto, que pode ser a respiração, a chama de uma vela, pode ser um mantra. E a terceira fase para uma meditação profunda é dhyana, que é a concentração prolongada. Alguns benefícios
comprovados pela ciência, que são atingidos, alcançados através da prática regular das técnicas de meditação. Nós podemos afirmar então que a mente acalma a mente, previne e trata ansiedade e depressão, potencializa o sistema imunológico. A meditação amplia a consciência. A meditação auxilia a desconectar do hábito de pensar, sentir e reagir de forma negativa. Ela desenvolve a paz e o equilíbrio interior, a concentração, a memória, a criatividade, a rapidez de raciocínio, o bom humor. E a meditação, ela inspira e motiva a ter novas e positivas atitudes perante a vida e a existência. 8 semanas praticando a meditação, acontecem coisas incríveis com o teu organismo. Veja, a prática de 8 semanas de meditação aumenta a densidade da massa cinzenta do cérebro, o que tem um impacto altamente positivo no hipocampo esquerdo, que é a parte do cérebro ligada ao aprendizado e à memória. A meditação também tem um impacto no córtex cingulado posterior, que é a parte do cérebro que controla, que tem o controle emocional e a recuperação da memória. A meditação também tem um impacto profundo e positivo na junção temporoparietal, que é a parte do cérebro ligada à percepção, ao processamento de informações, à empatia, à compaixão. Tu consegue imaginar tudo isso funcionando perfeitamente no teu ser, no teu organismo? Os resultados que isso teriam no enfrentamento dos desafios da vida, sejam eles passar no vestibular ou num concurso, seja realização do sonho da casa própria, de um relacionamento amoroso perfeito. Tá? Tudo isso e muito mais pode ser alcançado através das técnicas de meditação. Quem pratica a meditação regularmente aumenta a lucidez, expande a consciência, amplia a compreensão de si mesmo e da vida e passa a ser orientado por sua própria sabedoria interior, a sabedoria organísmica. O praticante de meditação se liberta dos condicionamentos exteriores e inconscientes e se torna infinitamente feliz, um iluminado. E então, depois de conhecer um pouco mais sobre as técnicas de meditação, o que você acha de praticá-las e resgatar a sua gloriosa posição de ser o senhor de si mesmo, a senhora de si mesma? Pessoas, a vida é um chispa, daqui a pouco ela já acaba. A meu ver, ou melhor dizendo, como eu encaro, como eu vejo a vida. A vida para mim é 1 minuto no relógio da eternidade. Ela é eterna, mas a nossa passagem pela Terra tem prazo de validade. Então a vida é 1 minuto no relógio da eternidade e, a meu ver, a gente tem que aproveitar cada segundo deste minuto para ser feliz. Bem, pessoas, chegando ao final do nosso encontro de hoje, espero que tenham gostado. E se gostaram, conheçam melhor a meditação, pratiquem a meditação e, se quiserem saber mais, façam contato comigo
será um prazer e uma honra esclarecer o que não foi possível de ser esclarecido hoje, porque imaginem que a meditação ela é milenar, tem muito para ser falada e ela acontece em praticamente todas as culturas, em todas as tradições. Beijões na alma e no coração. Deus nos abençoe.